Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje o Enfermagens número 43. Eu trago dois julgamentos, pessoal. O primeiro deles envolvendo a nova lei de improbidade administrativa e um julgamento de tema repetitivo pelo STJ, seguindo aquela tendência que comentávamos de os tribunais superiores já analisarem de pronto as principais modificações legislativas, o que é muito bom, né? O STJ definiu se há ou não a prática de ato de improbidade administrativa quando alguém acaba por contratar num município, num estado, porque é onde acontece mais, servidores temporários com base numa lei local que ao depois é declarada inconstitucional. Vamos ver o que o STJ definiu no repetitivo. Segundo o julgamento também bem importante da Corte Especial do STJ, que diz respeito à aplicabilidade da causa de aumento do artigo 327, parágrafo 2º, a desembargadores, e num julgamento que é bem da verdade, consolida ali parâmetros para aplicação para diversos outros ocupantes de cargos públicos que respondam na seara criminal. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Olá, professor Gabriel, pessoal de casa, muito bom estar aqui mais uma vez. Eu trago dois julgados, professor Gabriel, ambos do STJ. O primeiro deles vai analisar o Instituto da Posse. Ele vai analisar como fica, né, a qualidade da posse, se é uma posse de boa-fé ou uma posse de má-fé, na seguinte situação. Um proprietário, na verdade, um antigo proprietário, né, que não paga sua hipoteca e tem seu bem expropriado, né, através de um leilão. Aí como fica a posse, né, desse antigo proprietário depois dessa expropriação do imóvel, na execução da hipoteca? O STJ vai analisar esses detalhes e vai ver os efeitos da posse, né, se a posse é de boa-fé, de má-fé, se há direito de indenização, retenção, etc. O segundo julgado, professor Gabriel, é um julgado bastante curioso, que vai tratar da parte geral, né, do Código Civil, especificamente no negócio jurídico, nos acidentes do negócio jurídico. Termo, condição e encargo, né? O STJ vai fazer uma distinção bem interessante entre as cláusulas puramente potestativas e cláusulas simplesmente potestativas. Bom, pessoal, começamos então com um julgamento de tema repetitivo pela primeira sessão do STJ envolvendo improbidade administrativa e também envolvendo a nova lei de improbidade administrativa, a Lei 14.230, que nós sabemos que promoveu aí alterações absolutamente significativas no regime da Lei 8429 de 92. Só de curiosidade aqui, né, a Lei 14.230 promoveu, eu fiz questão de contar, 177 alterações no corpo da Lei 8429 de 92, tirando revogações de dispositivos e regras da própria Lei 14.230, algumas regras de transição que ela traz. Enfim, é um novo regime completamente distinto do que nós tínhamos até aqui em matéria de improbidade no Brasil. O que o STJ analisou? O STJ analisou uma situação específica que é muito frequente, sobretudo em municípios e em estados. Nós sabemos que a Constituição contempla uma possibilidade de contratação por prazo determinado para atender a necessidades transitórias de excepcional interesse público, ou seja, são os casos de servidores temporários, chamados servidores temporários, que podem ser contratados, na forma do artigo 37, inciso 9 da Constituição, sem concurso público. Isso acontece demais em municípios e em estados. Segundo o Supremo já pacificou, cabe a cada ente federado definir as hipóteses legais autorizativas dessa contratação de servidores temporários à míngua de concurso público. Então, nós temos no âmbito federal a Lei 8745 de 93, e nós temos leis estaduais e leis municipais. E aí, cada ente legisla, não tem uma lei nacional que se aplique a todos. Então, vocês imaginem aí em mais de 5.500 municípios, em 27 estados aí da federação, o quanto que nós não temos de leis prevendo hipóteses para essa contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público. Muitas dessas leis, na verdade, buscaram e buscam até hoje burlar a exigência de concurso público. E aí o Supremo tem
uma gama de julgados sobre a interpretação do artigo 37, inciso 9 da Constituição, que delimitam bem, à luz desse magistério jurisprudencial, o que as leis locais devem observar para que validamente autorizem essas contratações por prazo determinado sem concurso público. Dentre essas exigências, o Supremo colocou que é imprescindível que cada ente delimite de maneira específica, não de maneira genérica, essas hipóteses de contratação por prazo determinado. Além disso, o Supremo diz que a lei não pode prever prorrogações indefinidas, tem que ter um prazo certo, de modo que já é possível hoje enxergar, depois dessa construção jurisprudencial da matéria no Supremo, o que as leis locais precisam fazer. O problema é que tem muitas leis anteriores à jurisprudência do Supremo e, por outro lado, também, temos aí tantos municípios que legislam sem nenhuma atenção à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com isso trazendo hipóteses inconstitucionais dessa contratação temporária. Mas vejam, a inconstitucionalidade é da lei. Discute-se em muitas ações de improbidade administrativa se o agente público que contrata servidores temporários com base numa lei local que acaba por ser reconhecida inconstitucional pelo Poder Judiciário, se não estaria praticando um ato de improbidade administrativa. E aí o STJ, antes da Lei 14.230, já tinha julgado sinalizando que o administrador, o agente público que se baseia numa lei local que tem presunção de constitucionalidade, ele não pode ser punido por violar a exigência de concurso público ao pretexto de que essa lei seria inconstitucional, ainda que ela depois venha de ser assim reconhecida pelo Poder Judiciário. Então, com base nesse entendimento, agora no repetitivo, o STJ ratifica esse posicionamento. E aí nós temos que lembrar que o ato de improbidade envolvido aqui é o do artigo 11. Lá na Lei 8.429, nós temos 3 tipos de ato de improbidade administrativa. Artigo 9, os atos de improbidade que implicam enriquecimento ilícito. Artigo 10, atos de improbidade que causam dano ao erário. E artigo 11, atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Aqui, a catalogação que sempre se buscou nessas ações de improbidade administrativa é no artigo 11, porque se viola o princípio da impessoalidade e, especificamente, o princípio do concurso público. O STJ, no entanto, sinaliza que é imprescindível, sempre sinalizou que é imprescindível dolo no artigo 11. Nessa conduta do agente público que se fundamenta numa lei, ainda que depois declarada inconstitucional, para contratação temporária, sem concurso público, desses servidores temporários, ele não atua, segundo o STJ, com dolo. Então, por conta disso, o STJ, já antes da Lei 14.230, sinalizava a ausência de ato de improbidade nessa situação. Isso foi ratificado agora pela primeira sessão, em sede de precedente qualificado, recurso especial repetitivo, mas um ponto que eu destaco, que para mim é o mais relevante desse julgamento, é que a primeira sessão deixou claro que depois da Lei 14.230 é imprescindível o dolo específico, não bastando o dolo genérico para a concretização do ato de improbidade administrativa. E aqui eu lembro, pessoal, que antes da Lei 14.230, nós tínhamos já um posicionamento jurisprudencial consolidado no STJ, no sentido de que no artigo 9º e no artigo 11 era necessário o dolo, mas bastava o dolo genérico, não era necessário o chamado dolo específico, aquele especial fim de agir, o elemento subjetivo específico do tipo. No artigo 10, a jurisprudência admitia a culpa, dolo genérico ou culpa. Com a Lei 14.230, ninguém tem dúvida de que a culpa foi banida da Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade. Não há mais, isso ninguém discute, possibilidade de responsabilização a título de culpa por ato de improbidade administrativa.
mas ainda ficava numa certa polêmica e poucos se arriscavam a tratar do tema sob a exigência do dolo específico. E aqui, quem nos acompanha no Emarges, nas lives, em redes sociais, e também nos nossos cursos, logo que saiu a lei, no mesmo dia da promulgação da lei, nós fizemos uma live no Emarges, e eu destacava essa necessidade, a partir da lei, do dolo específico, superando a jurisprudência do STJ, que exigia somente o dolo genérico, dispensando o dolo específico. Inclusive, fizemos um curso no Emarges já na semana seguinte, né, um curso ali de 6 horas, em que nós aprofundamos todos os temas da nova lei, tudo que mudou, tudo que se manteve na jurisprudência, e ratificávamos esse aspecto, que era um aspecto dos mais polêmicos. Inclusive, nas nossas aulas, vários alunos, né, com dúvidas sobre esse ponto, porque é uma mudança extremamente significativa. A partir da lei, exigimos a comprovação do dolo específico, tem que ter prova sobre o dolo específico. Quem, né, milita aí na área criminal sabe a dificuldade que por vezes se tem de comprovação de um dolo específico, de um elemento subjetivo especial. Isso foi transplantado para a lei de improbidade, sobretudo pelos artigos, o STJ citou o artigo 1º, parágrafo 2º e 3º. Eu, na verdade, no nosso material escrito do Emarges, nas pílulas de estudo sobre a nova lei de improbidade administrativa, eu destaco 5 dispositivos da lei que não deixam dúvidas, a nosso sentir, quanto à necessidade do dolo específico. E agora o STJ, pela primeira sessão, ratifica a necessidade do dolo específico para a configuração do ato de improbidade e, né, tomando partido numa das grandes discussões que vieram à tona com o advento da Lei 14.230. Então, um precedente extremamente importante, porque é uma matéria que cai em concurso público em toda a prova, sobretudo em carreiras jurídicas de Estado. Por outro lado, é um tema do dia a dia, né, de juízes, promotores, advogados, causas de grande repercussão na área da improbidade administrativa, e agora, sobretudo, né, a importância do julgado por cuidar de um ponto tão polêmico da nova Lei 14.230, que revolucionou o regime da improbidade administrativa no Brasil. É bem interessante, professor Gabriel. O julgado é mais interessante pelos obter dictus, né, do que até pela raça decidente, né, do que pela essência mesmo, né? Porque, assim, me corrija se eu estiver errado, mas, assim, a rigor, ainda que o STJ tivesse enfrentado o tema, né, o julgado, né, o recurso sobre a sistemática antiga, ele decidiria que não haveria improbidade, né, porque a jurisprudência já estava consolidada. O que ficou interessante é que ele realmente colocou o dolo específico, né, como exigência, né? Acho que foi a primeira vez que ele se manifestou, como você bem falou. É bem interessante, né? O dolo genérico e a culpa não são mais suficientes. E só uma curiosidade é que o legislador ele quis realmente limitar muito, né, a atuação do Ministério Público e dos magistrados em relação a essa improbidade baseada em princípios, né? Tanto é que ele colocou o rol, né, do artigo 11 taxativo, né? Números clausos, né? Ele colocou uma redação que não deixa mais dúvidas. Muito bem lembrado, Felipe. Nós tínhamos a lei antes, rol exemplificativo, tanto no artigo 9º, quanto no artigo 10º, quanto no artigo 11º. Agora, depois da lei, continua sendo exemplificativo nos casos mais graves. Esse que é o contrassenso, né? No artigo 9º, que é o caso mais grave de enriquecimento ilícito, o rol é exemplificativo. No artigo 10 da lesão ao erário, que é de gravidade intermediária, o rol segue sendo exemplificativo. E no artigo 11, que são os atos mais leves, nós temos agora um rol taxativo. E muito bem lembrado, professor Felipe, porque agora essa hipótese, inclusive, ela nem está mais no artigo 11. Então, não era improbidade antes e não é improbidade agora, sem dúvida alguma. Logo, é um julgamento que envolveu um caso anterior à lei, mas que traz uma tese aplicável antes e após a lei 14.230. E só para lembrar para o pessoal, o artigo 11 ele foi desfigurado, né? Como tu bem lembrasse, Felipe, a ideia do legislador é limitar essa responsabilização com base em princípios, que davam uma abertura maior. Claro que com isso o legislador prestigia a segurança jurídica, esse era o intento. Mas, ao trazer um rol taxativo, várias hipóteses de improbidade, que antes o eram, sem dúvida alguma, deixam de sê-lo. Só para citar, um agente policial que comete abuso
tortura contra cidadão, abuso dos mais variados tipos. Nós não temos essa hipótese no artigo 11. E não é enriquecimento ilícito e nem lesão ao erário. Então, hipóteses extremamente graves que eram sancionadas na área também da improbidade, muitas vezes no criminal, deixaram de ser na seara da improbidade, embora ainda continuem sendo recriminadas no âmbito penal. No mais, o artigo 11, eu falei de desfiguração, além dessa questão do dolo específico, do rol que não é taxativo, não é mais exemplificativo, não se prevê mais pena de função pública, não se perde mais cargo público no artigo 11, e não se prevê suspensão de direitos políticos. Então, o artigo 11, ele de todos os tipos de improbidade, ele foi literalmente o que mais restou enfraquecido. E não é à toa, é que era o mais utilizado na prática nas ações de improbidade. Então, Felipe, né, finalizada aí essa polêmica da improbidade, temos agora um julgado envolvendo direito civil, direito administrativo, né? Não, mas foi bom, esse da improbidade foi bom. Sem dúvida, acho que é o julgado mais importante desde hoje. É importante que o pessoal pegue todos os detalhes. Indo para o meu caso, né? É um julgado de turma do STJ, professor Gabriel, que envolvia. Não ficou muito claro, né? Mas como chegou na primeira sessão, imagino eu que envolva o sistema financeiro da habitação. Enfim, para o pessoal guardar, né? É um caso, o caso prático, né? Os fatos são muito antigos, porque envolviam hipoteca como garantia do financiamento. Como todo mundo sabe atualmente, né? Tudo é feito com base na alienação fiduciária de imóvel, né? Então, hipoteca existe ainda, positivado, mas ninguém usa mais hoje na prática negocial, né? É realmente um resquício, né? Dos contratos que eram feitos antes da lei 9514, que trouxe a alienação fiduciária. Mas qual era o caso? Era um comprador, né, que comprou um imóvel, fez uma escritura de compra e venda, e levantou o dinheiro, né, para conseguir pagar, né, o comprador, o vendedor do imóvel, né, ele levantou esse dinheiro junto ao banco. E esse empréstimo, esse financiamento foi garantido exatamente por uma hipoteca. Lembrando ao pessoal de casa que quando você registra a escritura de compra e venda, você ganha a propriedade. E, geralmente, né, na prática negocial dos cartórios, dos tabelionatos de nota, você coloca também a hipoteca no mesmo instrumento. Então, você faz ato contínuo, depois que você dá a propriedade, né, no mesmo momento, ato contínuo no folho real, né, na folha de matrícula, você faz também o registro da hipoteca, que você cria esse gravame, né, esse ônus sobre o imóvel. Pois bem, o comprador, ele foi, né, pagando as prestações da hipoteca até que ele deixou de pagar as prestações. E o banco, ele executou a hipoteca, né, para executar a dívida. Não ficou muito claro, professor Gabriel, qual foi o rito utilizado, né? O inteiro teor do acordo, ele não diz se a instituição financeira se valeu do Decreto-Lei 70 ou se valeu da Lei 5741 de 71. Então, não ficou muito claro para saber se o imóvel, né, foi levado a leilão ou a asta pública de forma judicial ou extrajudicial, mas isso é irrelevante para a conclusão do julgado. O que é que ocorre, né? Esse imóvel foi a leilão. Não fica claro do inteiro teor se ele foi adjudicado pela instituição financeira ou se ele foi realmente arrematado por um terceiro, por alguém que não estava nem no contrato de financiamento, nem na compra e venda originária. Mas, pois bem, o que é que acontece? O STJ, pegado esse ponto, né, quando o imóvel realmente vai a leilão, o que é que ocorre com a posse do originário proprietário, né? Só colocando para o pessoal de casa, a propriedade, o antigo proprietário perdeu. Isso é inequívoco, né? Porque por mais que o Código Civil diga, né, no artigo 1245, né, o Código Civil diz que você adquire a propriedade de forma derivada pelo registro do título. Quando a gente abre a Lei 6015, que é que trata do registros públicos, né, quando a gente olha lá o artigo 167, nós vemos que a arrematação e a adjudicação são títulos também, que podem entrar no folho real. Então, quando é registrada a arrematação ou a adjudicação do imóvel, né, a propriedade que havia antes, né, por força da compra e venda, ela é cancelada. Surge um novo proprietário do imóvel. Inclusive, a doutrina e a jurisprudência colocam, né, que essa forma de aquisição da propriedade mediante esta pública ou leilões é uma forma originária de aquisição, né? Você recebe o imóvel limpo, né?
de todas e quaisquer dívidas anteriores que pudessem existir. Pois bem, e agora a questão do STJ. O antigo proprietário, né, ele alegava que estava de boa-fé sobre o imóvel, ele exercia uma posse de boa-fé, e, portanto, ele teria direito, né, pelo artigo 1219 e 1220, a ter o direito de retenção pelas benfeitorias necessárias, né, e, além disso, ele teria o direito de ser indenizado nas benfeitorias necessárias e úteis e poderia até levantar as voluptuárias. O STJ, a meu ver, corretamente, né, interpretando a essência do que é posse de boa-fé e o que é a posse de má-fé, que você tem que analisar o elemento subjetivo, né, do possuidor, do agente, ele diz que é público, né, quando o imóvel vai a leilão. Então, além disso, o devedor, né, aquele que não paga hipoteca, ele é intimado pessoalmente, etc. Então, não tinha como ele não saber que existia um vício na posse dele. Então, assim, o STJ colocou que a partir do momento que o imóvel vai a leilão, a posse dele se converteria em uma posse de má-fé. No caso, né, pela literalidade do 1220, você só pode levantar, né, as benfeitorias, você não pode mais levantar as benfeitorias e você só é indenizado pelas benfeitorias necessárias e você perde também o direito de retenção, né, do imóvel. Não foi colocado na notícia, professor Gabriel, mas eu acho muito importante o pessoal de casa olhar o artigo 1203 no Código Civil, onde ele traz o instituto da inversão da posse ou intervércio possessiones. Alguns até traduzem como intervenção da posse. Por português, eu não gosto muito dessa tradução, não. Mas é para dizer simplesmente o seguinte, que eu vou ler o artigo 1203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. Por esse instituto, né, da inversão da posse, da intervércio possessiones, a posse, né, o agente, né, ele não tem como mudar a natureza da posse. Se a posse é de boa-fé, se a posse é de má-fé, se a posse é justa, se a posse é injusta. A mera vontade do possuidor não é capaz de modificar a natureza da posse, a qualidade da posse. Você tem que ter algo externo à posse, seja essa ocorrência externa, né, ela pode ser material ou pode ser jurídica, mas você tem que ter um elemento externo que modifique a característica da posse. No caso que nós narramos, foi exatamente o fato do imóvel ir a leilão numa execução de hipoteca. Esse artigo 1203, a doutrina interpreta, no âmbito processual, como sendo um ônus probatório. Então, assim, como foi que você adquiriu a posse? Aí você diz, por força de um contrato de compra e venda. Então, em regra, se não houver nenhum elemento probatório, né, dessa inversão da posse, presume-se que a posse será justa e de boa-fé durante todo o tempo. Quem contesta a forma como a posse foi adquirida tem um ônus probatório de mostrar que a posse mudou. É isso que diz esse artigo 1203. E o STJ, por mais que não tenha dito com essas palavras, né, entendeu que o leilão na execução de hipoteca é um fato externo, né, jurídico, suficiente para mudar a posse de boa-fé para má-fé, e eu acrescentaria, embora não tenha sido colocado, como sendo uma posse justa para uma posse injusta. Em suma, é isso, professor Gabriel. O caso, ele é bem interessante, né, Felipe? Porque remete a uma série de conceitos, né? A gente acaba revisando aí uma pleia de conceitos clássicos do direito civil. Tu colocaste, né, sobre a questão de ser ou não SFH, que, a bem da verdade, não mudaria o desfecho, né? Mas é para colocar para o pessoal de casa, que a gente sempre busca delinear com o máximo de detalhes, né, o caso concreto. O problema é que, às vezes, o caso, o inteiro teor, não traz todas essas informações, né? Então, a gente não tem acesso ao processo, né, as peças do processo, mas, enfim, acaba que, né, o que efetivamente foi decidido e o que vai ser utilizado na prática, o que também vai cair em concurso, né, fica muito bem delimitado, sobretudo com todos esses detalhamentos sobre as regras legais aplicáveis e os conceitos, né, que estão aí correlacionados. Eu, particularmente, concordo as inteiras, né, com a STJ, porque o que eu vejo é aquela situação do cara que já perdeu e que ele está tentando espernear, né? E aí ele cria, às vezes, uma situação para tentar, de alguma forma, perder menos ou ganhar alguma coisa, né? Com essas benfeitorias. Ele queria ficar no imóvel, né? Mas também, né? Acho que com o leilão aí não daria para defender o contrário.
Inclusive, professor Gabriel, também não foi abordado, né? Mas essa lógica, né, da inversão da posse, ou interverso possessiones, está no enunciado 237 das jornadas de direito civil do CJF, onde, para mim, se aplicaria no caso, e uma das leis, né, a da execução judicial da hipoteca, prevê que nessa hipótese, né, quando o imóvel vai à asta pública, lá tem, desculpe, é no Decreto-Lei 70, né? Tem lá expresso, acho que no artigo 37, que quem arrematou o imóvel, né, pode ingressar com ação de reintegração de posse contra o antigo proprietário, né, o devedor da hipoteca. Não, também, né, nós já comentamos em infemades anteriores, a própria lei da alienação fiduciária, ela também, após a consolidação da posse, né, no artigo 30 da lei 9514, também prevê, né, que o proprietário pleno pode ingressar com a reintegração de posse. Esses dispositivos que eu citei agora, eles não falam muito se a posse é de boa-fé ou de má-fé, né, mas é mais um elemento, né, para justificar de que realmente, né, quem adquiriu o imóvel, né, executando a dívida, tem todo o direito, né, de tê-lo para si novamente, inclusive por reintegração de posse. Perfeito. Passamos então, pessoal, agora para mais um julgado. Eu trago um no direito penal, um julgamento de ação penal pela Corte Especial do STJ. Uma questão bem pontual, mas bem interessante para a cobrança em concursos e que, né, retrata aí um posicionamento jurisprudencial que se aplica também para outras situações similares. O caso é de crime perpetrado por desembargador contra a administração pública. Nós temos no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, uma causa de aumento que incide exatamente nos crimes do capítulo 1 do título 11 do Código Penal. Título 11 são os crimes contra a administração pública. Capítulo 1º, capítulo 1, traz os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Capítulo 2º já traz os crimes praticados por particulares contra a administração em geral. Quanto ao capítulo 1º, ou seja, crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, nós temos uma causa de aumento, que se aplica, portanto, ao funcionário público, no artigo 327, parágrafo 2º, que vai dizer que há um aumento, né, de 1/3, é uma majorante, na terceira fase, portanto, da dosimetria da pena, quando o funcionário público for ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Vejam, pessoal, que o que está em jogo aqui é a interpretação de uma regra, naturalmente, né, de direito penal, uma causa de aumento de pena. Nessa interpretação, nós sabemos, não se admite analogia in malam partem. Nesse aspecto, nós temos na lei o quê? A lei fala que a majorante de 1/3 incide se tratar de funcionário público ocupante de cargo em comissão, e aí, evidentemente, o cargo de desembargador não é um cargo em comissão, e também fala em função de direção ou assessoramento. E aqui que há, né, uma controvérsia um pouco maior, por quê? Vejam, quem ocupa o cargo de desembargador, e ele não tem, né, nenhuma outra função gratificada, não é como nós vimos, cargo em comissão, mas ele acaba tendo, em certo sentido, uma função de direção. Em qual sentido? Ele que nomeia todos os seus assessores, os ocupantes de cargo em comissão ou de função gratificada. Então, nesse aspecto, ele que dirige a função dentro de um órgão público, né? E aqui que vem, né, o grande ponto de atrito, de controvérsia. Vejam que se nós tivéssemos o chefe de gabinete do desembargador que ocupa um cargo em comissão, nós não titubearíamos em aplicar para ele essa majorante de 1/3. O assessor do desembargador que ocupa cargo de chefe de gabinete, ele ocupa um cargo em comissão. Ou, se for, né, mesmo que não seja o chefe de gabinete, se for um outro assessor, né, seria uma função de assessoramento. E incide a causa de aumento em relação a um subordinado do desembargador, que o nomeia. E aí que vem, né, a grande polêmica. Desembargador, será que ele, como quem nomeia os ocupantes desses cargos em comissão, ele não teria uma função de direção?
É uma discussão bem polêmica que envolve, né, os limites da interpretação de uma norma penal com, né, todas as restrições que nós temos em função disso, né, o princípio da legalidade estrita, o princípio da legalidade cerrada. Qual que é o parâmetro jurisprudencial que nós temos? STF. O STF, em inúmeras ações penais voltadas contra deputados federais e senadores, tem entendido que, em relação a um deputado federal, em relação ao senador, não incide por si só essa causa de aumento de pena. E aí o raciocínio na situação é muito semelhante a esse caso do desembargador. Por isso que, inclusive, o STJ invocou essa linha jurisprudencial do Supremo para definir o caso concreto relacionado ao magistrado. Vejam que o deputado federal, o senador, ele nomeia um monte de gente no seu gabinete para cargo em comissão. E lá o Supremo disse: o cargo dele não é em comissão, não é função de assessoramento e não é tecnicamente, na interpretação bem restrita que o Supremo deu, uma função de direção na administração. Daí que o Supremo vai dizer: o mero fato de ser um agente político, com várias nomeações a seu encargo, de ser um deputado federal, de ser um senador, não justifica o acionamento dessa causa de aumento do artigo 327, parágrafo 2º. Teria que ser, por exemplo, um deputado, um senador, que exerce aí sim um cargo de direção na Casa Legislativa. Ele é o presidente, por exemplo, da Casa da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Mesmo raciocínio, o STJ, pela Corte Especial, aplicou ao desembargador. Não sendo um desembargador que ocupa um desses cargos de direção, não dá para incidir automaticamente essa majorante do artigo 327, parágrafo 2º. Porém, e aqui, né, embora não fosse o caso concreto, a gente extrai, né, da própria fundamentação, argumentação, que é possível, e aí não há dúvidas, que um desembargador que ocupe, por exemplo, um cargo de direção no tribunal, o presidente do tribunal, se ele praticar um crime, por exemplo, ali de corrupção passiva, de peculato, é possível a incidência da causa de aumento de pena do 327, parágrafo 2º. Então, resumindo, o 327, parágrafo 2º, com essa causa de aumento de pena de 1/3 nos crimes praticados por funcionário público ou contra a administração em geral, especificamente quando o réu é ocupante de cargo, cometeu o crime, né, no exercício de cargo em comissão ou, ipsis literis, função de direção ou assessoramento, não incidirá quando o crime se tratar de delito praticado por desembargador. E aí eu diria, não vai se aplicar a delito praticado por juiz de primeira instância, não vai se aplicar a crime praticado por promotor, ainda que eles também nomeiem, né, tenham uma certa, entre aspas, direção ao nomear cargos de comissão e funções de chefia e assessoramento no âmbito da sua própria vara, no âmbito da sua repartição no Ministério Público ou no âmbito aqui do gabinete de um desembargador. Então, para fins, sobretudo, de prova, né, pessoal, um tema quente para cobrar e bem direto, não vai incidir a causa de aumento do 327, parágrafo 2º, pelo só fato de ser desembargador, de ser juiz, de ser promotor. É preciso que ele esteja ocupando algum cargo de direção na instituição que ele integra. Bem interessante o julgado, professor Gabriel. Perfeito. Temos ainda mais um julgamento, pessoal, para finalizarmos o nosso Enfermagens em Pauta de hoje, um caso envolvendo aqui direito do consumidor também, né, e direito civil de uma maneira geral. Eu acho que seria mais exclusivamente sobre a ótica civil mesmo, professor Gabriel. Foi entre iguais, né? Foi entre pares. Não teria uma empresa envolvida. O caso é bem curioso. Eu o selecionei porque são bem raros, né? Nós vemos precedentes do STJ que tratam, né, da parte geral do Código Civil, e esse caso eu achei bem interessante. Ele fez uma distinção que eu não vejo de forma tão clara na doutrina como foi feito pelo ministro. Diferenciar, né, uma condição puramente potestativa de simplesmente potestativa. Vou tentar explicar o caso concreto, né? O caso concreto era o seguinte: você tinha dois irmãos que na década de 70 eles tinham juntos, né, a ocupação e
a posse de um grande imóvel rural, né? Mas que juridicamente esse imóvel ele tinha duas matrículas, né? Dois registros. Uma pequena parte do imóvel estava no nome sei lá, de uns 10 hectares, estava no nome de um dos irmãos. E a maior parte do imóvel estava em nome de um terceiro. E eles fizeram o seguinte acordo, né? Que um dos irmãos iria entrar com a ação de uso capião dessa parte do imóvel maior, né? Rural, que era de outra pessoa, e após esse imóvel ser usucapido, eles convencionaram que metade do imóvel viria a ser de propriedade do outro irmão. Um dos irmãos, inclusive, o que ia entrar com a ação de uso capião, era casado, e ele até colocou a esposa como parte, né? Mas a lógica seria essa, né? Você tinha uma situação, uma realidade, né? Que dois irmãos administravam, tinham a posse de uma grande propriedade, e que juridicamente, né, um dos irmãos era proprietário de uma pequena parcela dessa propriedade, e a maior parte da propriedade era de um terceiro, que não exercia a posse há muito tempo, né? E um dos irmãos iria usucapiar, e após o usucapião, quando o outro irmão quisesse, né, você ia transferir metade da propriedade para ele, né? E qual é a grande problemática, professor Gabriel? Esse acordo ele foi feito na década de 70, na verdade, no ano de 1970, ele foi levado a registro em 77, e o irmão, né, que tinha a menor parcela das terras, que aceitou dar metade da pequena parcela dele, né, para depois, no futuro, pegar metade do que o outro irmão usucapisse, ele ficou a ver navios, né? Ele não teve a parte dele cumprida no acordo. Em 2006, ele entrou com a ação, né, de obrigação de fazer subsidiariamente com pedido de perda de danos. E aconteceu uma coisa bem interessante, professor Gabriel, foi como enquadrar isso, né, que eu acabei de narrar, que eu confesso que é muito inusual, eu nunca tinha visto nenhum negócio jurídico sobre isso. Indo agora mais para a parte jurídica mesmo, né? A doutrina coloca que o negócio jurídico ele tem elementos essenciais do negócio jurídico, ele tem elementos acidentais. Na parte geral, né, quando nós falamos de condição, termo e encargo, isso são elementos acidentais do negócio jurídico. Pode ser que apareça no negócio jurídico e pode ser que não. Se não aparecer, não há nenhum prejuízo, né? O negócio jurídico, ele faz seus efeitos normalmente, né? Se houver esse encargo, termo, né, condição, você pode vir a ter uma modulação desses efeitos, né? E outra classificação que é feita quando essas cláusulas elas são suspensivas ou resolutivas, né? Quando elas são suspensivas, o negócio ele é acordado, ele é válido, mas ele não tem a eficácia, né? A eficácia fica presa, né? Fica retida. E quando essa condição suspensiva aparece, né? Ela realmente é realizada, né? A eficácia do negócio jurídico surge. E, ao contrário, a condição resolutiva, você já tem um negócio plenamente eficaz, e quando se implementa, né, essa cláusula resolutiva, a eficácia do negócio some, né? Uma é o inverso da outra. Pois bem, isso ocorreu em Santa Catarina, né? Os fatos narrados, então, isso foi julgado, né, pela primeira instância da Justiça Estadual de Santa Catarina e pelo TJ de Santa Catarina. O TJ de Santa Catarina fez algo bastante curioso. Enquadrou essa situação como sendo uma condição e colocou como sendo uma condição puramente potestativa, né? E declarou essa condição como não escrita, alegando que ela era suspensiva. Eu só faço a observação para o pessoal de casa que essa solução que foi dada pelo tribunal está totalmente anômalo, né? Porque se nós fôssemos aplicar literalmente, né, só o encargo é que se considera não escrito, né? E você bota o negócio logo como válido. Se realmente você está diante de uma condição a condição é um evento futuro e incerto, né? Diferentemente do termo, que é um evento futuro e certo. O termo geralmente é uma data futura, né? Condição é algum evento que pode vir a ocorrer ou não. Quando a condição é suspensiva, né, e ela é inválida, ela é impossível, na verdade, ela invalida o negócio jurídico como um todo. É o que está no artigo 123, inciso 1º, né? Se a condição ela for for impossível juridicamente, se ela for puramente potestativa, só se ela for resolutiva é que você considera ela não escrita. É o que está no 124. Aí eu achei isso o ministro nem falou, né? Mas eu achei bem curioso que o próprio tribunal, na hora de enquadrar, né, ele fez uma pequena confusão aí, mas enfim. Indo agora para o caso, né? O ministro, ele colocou, né, que era uma condição lícita. Ele não enquadrou isso que eu narrei
como sendo uma condição puramente potestativa. E ele até fez algo que eu nunca havia percebido, professor Gabriel, embora eu tenha estudado no Código passado de 16 e tenha estudado também o Código de 2002, no artigo 122, quando ele vai definir, né, o que é uma cláusula potestativa que é ilícita, que é inválida, o novo código, ele colocou a palavra puro antes da palavra arbítrio. Então, ele praticamente repetiu a redação do código passado, colocando esse adjetivo puro, né? E a doutrina, o ministro colocou, faz uma distinção entre condições puramente potestativas, que são inválidas, e condições meramente potestativas, que seriam válidas. E um exemplo que o próprio ministro traz no voto seria a compra e venda a contento, que está no artigo 509 do Código, né? Que na prática, né, compete ao credor, né, decidir se vai fechar ou não a compra e venda, né? Se ele gostar da coisa que lhe é dada, né? Caso não, ele desfaz o negócio. Caso sim, caso ele goste da coisa, ele vai e aceita pagar o preço previamente acordado. Isso é algo, professor Gabriel, quando a gente estuda, né, aqueles pactos adjetos da compra e venda, essa compra e venda, né, sujeita a contento, né, de quem compra, né, é algo que não cabe sequer perícia, né, porque a simples vontade, é o simples desejo do comprador que vai definir se o negócio vai ser fechado ou não. E aí o ministro faz algo que eu acho que é bem interessante e pode cair em concursos, né? Ele cita alguma doutrina, embora não com a clareza que ele conclui, mas ele diz o seguinte: todas as vezes que o negócio jurídico, né, a obrigação, se ficar de acordo, se sujeitar à vontade do devedor, ele considera puramente potestativa e ilícito, né, inválido. Se ficar de acordo com a vontade do credor, o ministro entende que a cláusula ela é válida, ela é lícita. Aí ele faz essa distinção. Quando fica a contento, né, de acordo com a vontade do devedor, seria uma cláusula puramente potestativa, inválida, e se ficar de acordo com a vontade, de acordo com o contento do credor, seria uma cláusula meramente potestativa e seria uma cláusula lícita, uma cláusula válida. E por que nós estamos discutindo tudo isso, né? O ministro até falou em obter dictum, na opinião dele, não seria nenhuma condição, seria um termo incerto, né? Que seria uma obrigação sem vencimento, que uma das partes, credor ou devedor, poderia interpelar a outra, né? Para ter a obrigação como vencida, etc. Mas, enfim, não é nem esse o caso, né? Ele enquadrou realmente como sendo uma condição e não como sendo esse termo, ainda que incerto. Outro detalhe, professor Gabriel, a questão de fundo era para saber, né, se a pretensão do irmão, né, de entrar com essa ação de adjudicatória do imóvel ou subsidiariamente perdidante, se ela estaria ou não prescrita. Essa foi a essência da discussão. Por quê? Porque se nós formos, não está na notícia do informativo, mas se nós formos ver o artigo 199 do Código Civil atual, né, ele tem lá dizendo duas hipóteses em que não corre a prescrição. Nós temos cláusulas legais impeditivas da prescrição, ou seja, ela sequer se inicia. O 199, eu vou ler, o caput, não corre igualmente a prescrição, inciso 1º, pendendo condição suspensiva, e inciso 2º, não estando vencido o prazo. Então, independentemente de como você enquadrasse, né, eu acho que foi por isso que o ministro falou, de condição meramente potestativa ou termo incerto, em nenhuma das duas hipóteses, como não tinha havido ainda, né, como ainda não tinha nascido a pretensão, né, você não tinha ainda que se falar de prescrição. A prescrição na prática, né, correria quando você teve alguma notificação, que eu acho que na hipótese não houve, porque não foi narrado no relatório, ou da própria ação judicial, que faz às vezes dessa notificação, né? Então, assim, na prática, não estava, por mais que o negócio tenha sido feito em 1970, tenha sido registrado em 77, né? E o irmão só tenha pedido, né, o seu cumprimento em 2006, o ministro enquadrou essa situação que eu narrei no artigo 199, inciso 1º, ou 2º, né, para dizer que não corria prescrição, e considerou, né, essa cláusula como válida, né? Quando o irmão quisesse que transferisse para ele, né, poderia ser feito. É um caso bem, bem curioso, mas eu acho que o pessoal de casa tem que guardar essa distinção, né, da condição meramente potestativa e puramente potestativa. Bem legal o caso, Felipe, é bem puramente de direito civil, né, mesmo, tá bem, bem caracterizado, e assim, lamentável, né, e o quanto a gente vê no judiciário essas brigas fratricidas, né, entre irmãos aí, disputa de irmão com irmão e de parentes em geral, né? É triste ver, mas infelizmente acontece e vem para os tribunais.
E, em segundo lugar, toda essa parte conceitual, de novo, né, que do julgado a gente tira muita riqueza em termos de revisão, de conceitos, né, e aqueles conceitos que a gente vê lá na teoria, né, que às vezes é bem abstrato, e aqui eles sendo aplicados na prática. E essa questão da prescrição, para mim, era até mais interessante, né, e mais polêmica, porque é um caso tão antigo, né, e tem que ter uma argumentação para não falar, né, no conhecimento da prescrição, mas sem dúvida um precedente bem interessante aí que tu selecionaste. Com isso, pessoal, nós encerramos o nosso Enfermagens em Pauta de hoje, número 43. Espero que tenham gostado. Não deixem de dar uma olhada no nosso material escrito para consolidar bem aí esses pontos que nós estudamos hoje. Esperamos vocês na próxima edição aqui do nosso Enfermagens em Pauta. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.